trajetória de economista intelectual público, muito colaborou para a institucionalidade do Instituto Milênio ao longo dos anos. Estávamos, alguns querendo trazer o ministro já faz algum tempo, mas a pandemia, com suas dificuldades, especialmente o distanciamento, impossibilitou. E estamos aqui também fazendo a nossa homenagem, reconhecendo a sua trajetória de liberal, competente, um homem que jamais fugiu do enfrentamento do debate público e agora aceitou sempre o desafio de enfrentar as questões sempre cambiantes, circunstanciais e difíceis da atividade política. Então, muito obrigado, ministro, é uma satisfação lhe receber aqui. Todos têm, perante sua mesa, um cartão em que tem um QR Code aqui, que diretamente, para aqueles que quiserem fazer questionamentos ao ministro, podem enviar, vai diretamente para o WhatsApp aqui da nossa CEO. E porque os senhores, antes de passar já prontamente a palavra para o ministro Paulo Guedes, vamos fazer uma breve apresentação do Instituto Milênio, para que todos tenham uma ideia melhor do nosso trabalho, das nossas atividades que estamos desenvolvendo aqui. Por favor. Você está satisfeito com o Brasil de hoje? Nós nunca estivemos tão conectados, as informações nunca estiveram tão disponíveis e as notícias nunca estiveram tão ruins. Nunca na história foi tão necessário esclarecer fake news, ajudar os brasileiros a compreender a bagunça que o nosso país se tornou e libertá-los de uma história que a gente já conhece bem. Acreditamos que políticas públicas devem ser baseadas em evidências do que já deu certo no Brasil e no mundo. E mesmo assim, os seus efeitos diretos e indiretos devem ser constantemente avaliados. Assintoticamente, os agentes são todos racionais, os mercados são todos eficientes. Então, previdência, reforma tributária, tudo isso tem a ver com essa história. You can imagine that with your friends who are far left or far right or something. Nossa história começa lá atrás, em 2005. E mesmo depois de 17 anos, sabemos que o nosso trabalho está só começando. Contando com um quadro de mais de 100 especialistas, entre economistas, advogados, cientistas políticos e outros profissionais muito engajados com a ideia de liberdade e melhoria do nosso país, o Millennium criou projetos muito importantes para a nossa sociedade. Com uma equipe enxuta e pessoas de diversas partes do Brasil, o Millennium acredita que boas ideias e vontade de mudar são o suficiente para que a liberdade ajude o país a avançar. Por isso, publicamos periodicamente policy papers que se aprofundam nos mais diversos temas: economia, saúde, combate à pobreza e educação. Nossos eventos, artigos e entrevistas evoluíram tanto que hoje o Millennium é referência no desenvolvimento de papers e notas técnicas, que pautam discussões importantes, chegando até mesmo em Brasília. Uma pesquisa concluiu que a maioria dos brasileiros é contrária à destinação de 5 bilhões de reais dos cofres públicos para o fundo eleitoral. 2.000 pessoas foram ouvidas entre 16 e 19 de fevereiro, a pedido do Instituto Millennium. Lembrando que a gente está falando de dinheiro público, ou seja, dinheiro do povo, dinheiro da população. Esse levantamento foi feito pelo Instituto Millennium. Num ambiente político tão polarizado, muitas vezes a paixão substitui a razão na hora das discussões políticas. Por isso, o Millennium Papers veio para nos ajudar a discutir política pública como gente grande, com base em fatos. Talvez você não esteja tão satisfeito assim com o Brasil, mas o Instituto Millennium está aqui para te ajudar a enxergar os caminhos que precisamos trilhar rumo ao desenvolvimento. Muito bem, o nosso trabalho pertence a todos os senhores e ao apoio de vocês em eventos como esse e nos apoiando, divulgando as nossas ideias, né, no livre mercado das ideias. O Brasil precisa justamente, nós precisamos ir para a praça pública e impor as melhores ideias do Brasil. Então, ministro, já... Então, ministro, o pessoal aqui
veio aqui para lhe ouvir, então estou prontamente passando a palavra para o senhor. Seja bem-vindo à nossa casa, que também é a sua, e conta para nós como é que está o Brasil, como é que nós enfrentamos a pandemia e como é que vai ser o futuro. Satisfação lhe receber aqui, muito obrigado. Bom dia a todos. Talvez não saibam todos, mas a Patrícia Andrade tinha sido minha aluna na PUC, chegou um dia ao meu escritório e disse o seguinte: estou muito preocupado com o Brasil. A América Latina começou a se perder. Em 2005, já estava o socialismo bolivariano andando lá pela Venezuela, a coisa estava meio esquisita. Ela me procurou e falou, ela estava com um cientista político de Universidade de Brasília, é um argentino, Eduardo Viola. Chegaram os dois no meu escritório e falaram assim: olha, nós queremos fazer um instituto que defenda as economias de mercado, o Estado de Direito, a democracia. Eu falei, uma grande sociedade aberta, Karl Popper, né? Um processo civilizatório que tem mais de 2.500 anos. Quer dizer, primeiro os conceitos de democracia e cidadania, só, na ocasião, só para os gregos, os cidadãos, né? Porque havia escravos, tudo isso. Depois vira o direito romano, depois o direito consuetudinário inglês, a Carta Magna, depois duas revoluções interessantes, uma, a de 76 nos Estados Unidos, contra os impostos e bem-sucedida, criando uma sociedade democrática, uma economia de mercado, tudo isso, e uma outra na França, 1789, que acabou num desastre. Nunca tão nobres ideais se degeneraram em tal catástrofe, né? Uma liberdade, igualdade, fraternidade, nunca tão nobres ideais. 3, 4 anos depois, a lâmina cortando o pescoço do rei, mais 3, 4 anos cortando também a dos revolucionários, degenera numa tirania, né? A ditadura jacobina, sanguinária, violenta, depois derrama pelo continente inteiro, sempre em nome de nobres ideais, mas as guerras napoleônicas. Então, por que uma foi tão bem-sucedida e a outra marcou o início do declínio dos franceses, que em 1870 depois foram derrotados pelos alemães, depois nós tivemos 2 guerras mundiais, tudo em nome de ideologias nobres, mas dissociadas dessa prática tão bem-sucedida que foi a Revolução Norte-Americana. Você lê os Federalist Papers, você lê os artigos da época, como eram preparados, né, todos eles, né, 7, 8, 9 homens notáveis, familiarizados com a cultura greco-romana, familiarizados com a teologia grega, o telos grego, né, de um objetivo, propósito, estudo da natureza, conhecimento, evidência empírica, Aristóteles, e, ao mesmo tempo, os valores judaico-cristãos, basicamente de solidariedade, de fraternidade, uma bandeira de fraternidade que depois foi apropriada por gente que considera que, em nome da solidariedade, você pode matar, pode prender, pode bater, pode assassinar, pode matar de fome, em nome da solidariedade. Então, disso saiu essa ideia de fazer o milênio. Nós fizemos a reunião, os 3, fizemos 2, 3 reuniões, bolamos o Instituto, e aí convidamos alguns empresários que nós achávamos que nos iam nos ajudar. Um era um liberal, o Jorge Gerdau, que está aqui conosco, fazia sempre lá no Sul o IEE, tinham lá os fóruns da liberdade, se chamava os fóruns da liberdade. O Salim Matar, chamamos o Ling, chamamos o João Roberto, tínhamos que aproximar a mídia também. Então, pensávamos o seguinte, por exemplo, quando houve a Grande Depressão Americana e o sistema democracia e mercados estava ameaçado pela Grande Depressão, os empresários de mídia, naquela época, mídia impressa, né, da costa leste, e, ao mesmo tempo, os empresários da indústria cinematográfica em Hollywood, na costa oeste,
eles se juntaram e falaram: nós vamos defender o nosso modo de vida. Nós vamos criar um imaginário. Nós vamos criar o American Dream, o sonho americano. Famílias que se constituem com bons princípios. E aí podiam ser princípios humanistas, os imperativos categóricos de Kant, podiam ser os princípios religiosos, podiam ser os princípios da revolução, de fraternidade, liberdade e igualdade. O que interessa é que nós éramos todos irmãos, seja porque somos filhos de Deus e religiosos, seja porque somos seculares e respeitamos os direitos de cidadania. Aí vem toda a ideia dos ingleses, do Locke, todos os que criaram toda essa ideia de direitos individuais, não é? Foi uma conquista humana. Então, os americanos se uniram e criaram esse imaginário, dando normas de comportamento, não é? Pouco importa se são ideais inatingíveis, se como seres humanos nós falhamos, pouco importa. O que interessa é ter um senso de propósito, aquela direção, famílias tentando melhorar, uma ideia de meritocracia, né? O bandido morre sempre no final, o bem vence, os bons exemplos prosperam. E aí toda essa ideia de... A economia é um anjo caído das ciências exatas, porque ela não é exata, evidentemente, quando, na verdade, ela tem muito mais proximidade. Leia um livro, por exemplo, interessante de um prêmio Nobel de Química e Biologia. Ele acha que ele ganhou o prêmio Nobel de Biologia. Ernst Mayr. Biologia, ciência única. Tudo que ele fala de biologia vale para a economia. É fascinante. E ele dizendo, olha, da mesma forma que os sistemas evolucionários vão aperfeiçoando, os organismos, né, animais vão se aperfeiçoando, né? A economia é a mesma coisa, tem 1 milhão de modelos de negócio para cada coisa, as práticas que vão dando certo vão avançando, as que vão dando errado vão fenecendo, sendo abatidas. E isso vale também, e aí é um raciocínio já do Hayek, muito interessante, dizendo o seguinte: ó, os homens podem escolher sob que regras querem viver, mas são as regras que decidem que comunidades vão sobreviver. Então, você pode, por exemplo, você pode escolher o socialismo bolivariano do século XXI, muita generosidade, muito amor e muito recurso para todo mundo. Conseguiram destruir um país que tinha a segunda renda per capita mais alta do mundo. Do outro lado, os liberais lá no Chile fizeram uma economia liberal, depois vieram os social-democratas e melhoraram até o regime, porque pegaram uma parte dos recursos e reforçaram os programas sociais. Então, a transformação do Estado empresário para o Estado social foi feita pacificamente, democracia. Eles tiveram 10 presidentes de esquerda, ninguém mexeu no modelo econômico. Porque, na verdade, era aquele modelo eficiente que permitia que você eliminasse a pobreza. O Chile cresceu 5,5%, 30 anos seguidos, ficou sendo a maior renda per capita da América Latina. E agora resolveram mexer, já construir são 30 anos, destruir é rapidinho. Então, essas são as reflexões iniciais sobre o milênio, grandes expectativas nós tivemos, os empresários se juntaram, a ideia é justamente aproximar os dois sócios mais improváveis, a Globo e a Abril, não se davam de jeito nenhum. Quando um assinava um contrato, eu fui sócio dos dois, em investimentos em educação, você assinava um contrato, uma cláusula é o seguinte: não pode ter sociedade com o outro lado. No milênio, nós conseguimos botar o Tivita, Roberto Tivita, fascinante, extraordinário, e o nosso João Roberto do outro lado, os dois juntos, tudo isso em busca justamente de falarmos a mesma língua, termos propósitos comuns, conversarmos, temos um ponto de vista diferente. Em vez desse extremo, pensem numa... É uma pena não ter lousa, não ter mais nada disso, né? Tudo isso acabou, o mundo digital, eu sou da outra época, mas pensem num bloco assim, com extrema direita e extrema esquerda. Pensem num bloco desse. Essa não é uma boa representação do que existe no mundo político. Peguem essa extrema direita, essa extrema esquerda, entortem, coloquem numa forma de uma ferradura, entortem. Fica a extrema esquerda cá embaixo, do lado esquerdo, a extrema direita cá embaixo, do lado direito. Formas inferiores de organização política.
extrema esquerda, extrema direita. Formas inferiores. Bota o Stalin e o Mao, como é que é o nome do cara lá da Coreia do Norte, Kim, qualquer coisa, bota cá embaixo, bota o Hitler do lado direito, bota lá os ditadores de direita, formas inferiores. Estão muito próximos, estão muito mais próximos do que estaria uma extrema-direita de um liberal-democrata, ou que estaria uma extrema-esquerda de um social-democrata, que estaria lá em cima, no arco da ferradura, lá em cima. Ou seja, a social-democracia é muito perto da liberal-democracia. A social-democracia acredita que governos produzem riqueza e toleram mercados. O liberal-democrata acredita que os mercados criam riqueza e toleram governos limitados, circunscritos a algumas funções que nós atribuímos a eles. Por exemplo, escolher a minha religião? Não. Escolher se eu sou ateu, agnóstico, religioso? Não. Nada disso. Que atividade eu posso fazer? Não. Quanto eu posso cobrar pelo meu preço? Não. Agora, segurança pública? Sim. Reduzir desigualdades sociais com transferência de renda? Sim. Então, o liberal-democrata tem mais crença, mas é uma questão de grau, cá em cima, no arco de atividades superiores. E, no meio, o tumulto da tentativa de construção de boas sociedades, né? Bom, chega. Essa é a reflexão sobre o nosso milênio, que eu acho que a nossa ideia era justamente botar mídia, empresários, todo mundo junto, Globo e Veja, e todo mundo junto, conversando sobre como construir uma sociedade melhor. Você vê que essa falta de comunicação, e encerra aqui esse capítulo inicial milênio, vocês vejam a falta que faz hoje. Quando eu conversei, por exemplo, com o João Roberto, dizendo, olha, na época, é uma história longa. Tinha um jovem de mídia, que era o Luciano Huck, que tinha 36 milhões de seguidores em redes sociais. Então, eu falei, você pega um jovem desse aí, perguntar para ele assim, você é direita ou esquerda? Ele fala assim, minha geração caminha com as duas pernas. Isso aí, essa classificação começou lá atrás, na Revolução Francesa. Está bastante superada hoje, se nós entendermos que 3,7 bilhões de eurasianos, vítimas do socialismo, viúvas do socialismo, quer dizer, a China, o Paquistão, Índia, os caras estão fugindo da miséria. Foi a maior fuga, o grande escape da miséria. Nunca tanta gente saiu da miséria ao mesmo tempo, em tão pouco tempo, em 30 anos. Como é que foi isso? Mergulharam nos mercados globais. Mergulharam nos mercados globais. 700 mil chineses saindo dos campos de arroz, né? Acordava, plantava arroz, comia o arroz, dormia de novo, na miséria. Saíram, fomos para as zonas costeiras, fizeram as zonas francas, começaram a exportar, mandando os melhores cérebros para fora, Estados Unidos, 30% dos doutorados nos Estados Unidos, todas as áreas eram asiáticos. Aí voltam, reciclam, capital humano de um lado, capital físico do outro, abrindo para investimento externo, saem da miséria. Enquanto eles estão saindo da miséria, buscando as nossas práticas, primeiro de liberdade econômica, e depois, inevitavelmente, à medida que você cria riqueza e conhecimento, os sistemas totalitários desabam sobre si mesmos, implodem, como implodiu a União Soviética, questão de tempo. Então, enquanto eles prosperam nessa estrada, nós duvidamos dos nossos princípios do lado de cá, com lideranças fracas, com gente que não consegue acreditar nos próprios mecanismos que criaram nossa força, nosso conhecimento, nossa prosperidade material e espiritual do lado de cá do mundo. Então, estamos vendo uma grande arbitragem global que está chegando ao fim, que eram esses 3 bilhões de pessoas entrando nos mercados de trabalho, os salários deles subindo, no Ocidente em transe, o contrário, uma pressão sobre os sistemas democráticos, uma pressão forte, né? Tanto que o Macron, que era um desconhecido, era um ministro
Ministro não tem voto, como eu, todo mundo, não tem voto. Me chamou um governador de São Paulo um dia, outro dia me chamou um grande juiz, você tem que sair, a terceira via. Eu falei, esquece, isso eu já busquei lá atrás, 5, 6 anos atrás, eu estava buscando a terceira via. Esquece, não tem agora. Agora é uma decisão, é uma clivagem, agora é uma decisão. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Depois tem terceira via, quarta via, quinta via, vai ter tudo. O que importa é que a democracia é resiliente, robusta. Eu apostei nela desde o início. Quer dizer, o meu intuito, inclusive, era quando estava buscando alguém de centro, era justamente evitar o choque. Evitar o choque. Mas o choque é inevitável, porque são duas visões diferentes de mundo mesmo. Então, mas é um choque que acontecerá nas urnas. Acontecerá nas urnas. A falta de comunicação foi terrível, foi um mal terrível para nós, porque uma coisa é você ter a social-democracia aumentando impostos, subindo juros, botando encargo trabalhista, tudo isso num mundo que está com vento a favor, tudo dando certo. A outra coisa, depois de 20 anos de social-democracia, você tenta fazer um sprint de 4 anos, no meio de 2 anos e meio de Covid, para tentar mostrar que o lado de cá pode criar mais riqueza, prosperidade, emprego, renda, tudo. É difícil, né? E essa falta de comunicação, desde o início, só atrapalha. Porque, e aí eu entro no objeto da nossa conversa de hoje, como é que o Brasil está. Os fatos e as narrativas políticas. Narrativa política, 80% de notícia ruim. Você abre o jornal, 80% de notícia ruim, 20% de notícia boa. Os fatos econômicos, eu pergunto para vocês, eu acho que 80% bom e 20% ruim. Por que essa dissociação? Por que essa dissonância cognitiva tão grande? Ideologia, política, aversão a personagens, em vez de raciocínios um pouco mais profundos e sofisticados. Olhando personagem, a direita olha para o Lula, sente desprezo, acha que devia estar na cadeia, acha que causou uma corrupção sistêmica e tal. Na esquerda olha para o Bolsonaro, capitão, não entende, grosseiro, maus modos, não entende nada. Um negócio que não é o... Na verdade, são veículos de visões, de valores. Do lado de cá está uma associação de liberais e conservadores. Não, eu sou liberal, eu estou fora. Então, ok. Vai para onde você quiser. Mas está havendo uma disputa da esquerda com os liberais e conservadores. De um lado, quem tem mais a inclinação social-democrata / socialismo. Do outro lado, o pessoal que não quer esse caminho, quer ir para o outro lado. O nome do nosso programa era justamente em homenagem até aos inspiradores desses institutos liberais pelo mundo, era justamente uma combinação do The Road to Serfdom, o caminho da servidão, do Hayek, com o Prosperity Through Competition, do Ludwig Erhard. Então, era o caminho da prosperidade, em vez do caminho da servidão e a prosperidade através da competição, o caminho da prosperidade. Eram 2 livros que eu tinha lido lá atrás, todos os liberais leram esses livros, tudo. Um era a Reconstrução da Alemanha, que era o Ludwig Erhard, que apanhou muito também, liberou os preços. Eu me inspiro muito nele. Eu, quando estou apanhando, eu lembro dele e falo, não é nada, por enquanto é só brincadeira. Falta muito ainda para chegar onde a quantidade que ele apanhou. Ele ficou 10 anos apanhando da social-democracia. Primeiro, ele teve que brigar com americanos, ingleses e franceses que queriam controle de preço. E ele soltou os preços todos, de repente, numa Alemanha faminta. Os primeiros parágrafos do livro são sensacionais. Ele falando, um alemão, quando morria, quando eu peguei o governo, ele dizendo, quando eu peguei, o alemão levava 2 anos para comprar um par de sapato, quer dizer, o salário de um alemão. Ele precisava 2 anos para comprar um par de sapato, 6 anos para comprar um terno, e a vida toda para comprar um caixão de madeira. Lembra que acabou a madeira na Europa naquela época, né? Cortaram a madeira, queimaram tudo, não tinha mais. Levava 30 anos para comprar o caixão onde ia ser enterrado. Depois da nossa transformação econômica, ele escrevendo o livro, ele escreveu o livro 8, 9 anos depois, né?
ele dizendo, depois da transformação econômica, o alemão, com o salário mensal, o alemão comprava o par de sapato em 2 horas de trabalho, um terno em 3 dias de trabalho e o caixão em 3 semanas de trabalho. Já tinha carro, já tinha opção de coisa, né? Mas, em resumo, é o caminho da prosperidade. E esse caminho é milenar. Ninguém não vai chegar agora o Chaves, ou inventar o bolivariano do século XXI. É piada, é brincadeira. Eu tenho artigo no Globo, escrito na época que ele tomou posse, falando assim, mais uma tragédia acaba de ocorrer. É a convicção pelo erro. É um caminho errado, é um caminho já testado pela humanidade várias vezes, das mais variadas formas. Você leu Tocqueville, ele falando da Revolução Francesa, é o colapso da gestão centralizada. E o Brasil é a mesma coisa, ministro do Planejamento, só pode ser farsante. O cara vai conhecer todo o mundo digital, vai planejar toda a parte de infraestrutura futura, todo o 5G, telecomunicações, isso é uma piada. Isso é uma piada, isso é uma brincadeira. O planejamento tem que ser descentralizado. Aliás, a economia de mercado é assim. O Tesla está fazendo um negócio lá do carro elétrico, o outro está fazendo o banco digital, o outro está fazendo... E o governo é a mesma coisa. O governo tem planejamentos setoriais para frente, prospectivos, mas nenhuma grande verdade, porque se vier com a grande verdade, vai fazer o que a gente já fez, os mesmos erros que nós já cometemos. Bom, vamos chegar para hoje. Desculpe, começo agora. Fatos econômicos. Vocês estão vendo, o desemprego estava em 12%, chegou a 15%, né, 14,9%, e mergulhou. Então, 14%, 13%, 12%, 10%, 9,1%, na margem já está em 8,9%, é porque é trimestre ou trimestre, se você pegar o mês já está em 8,9%, daqui até o fim do ano a gente está mergulhando em direção a 8%. Vai ser possivelmente o mais baixo dos últimos 15 anos. População economicamente ativa, pela primeira vez, chega a 100 milhões de brasileiros. Ou seja, uma massa salarial forte entrando. Então, o consumo das classes mais baixas, absolutamente assegurado. E eu, pensando nisso, nós lá no governo, depois eu elaboro um pouco sobre isso, mas eu vendo o seguinte, consumo de massa. O que está acontecendo no Brasil? Nós estamos fazendo a transição de uma economia dirigista para uma economia de mercado de consumo de massa. A economia dirigista é isso em qualquer lugar do mundo. Ela corrompe a democracia e ela vai estagnar a economia. Então, isso aconteceu, não tinha nada de novo no Brasil. O Brasil está perdendo velocidade há 30 anos. Cresceu 7,3%, maior colônia de japoneses fora do Japão, segunda maior colônia de italianos fora da Itália, terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha, mais libaneses no Brasil do que no Líbano. O Brasil trazia gente do mundo inteiro, crescia 7% ao ano, era a economia que tinha a maior dinâmica do mundo, a Segunda Guerra Mundial, todo mundo fugia da Europa, vinha para o Brasil, Argentina, vinha aqui para a região. E esse pessoal ia lá para o sul, fazer a fábrica, café, aço, todo mundo, cada um fazia o seu negócio. Não existia Ministério do Planejamento, não, foi criado bem depois, e aí começou a parar de crescer. Enquanto não tinha o planejamento, ninguém tinha doutorado, não tinha nada disso. Ir lá fora fazer doutorado, quer dizer, o doutorado é a graxa, é a cinza para entender o que está acontecendo. Porque, na verdade, o ser humano está se movendo o tempo inteiro, está otimizando, está melhorando, está inovando. Nós temos que entender e facilitar o processo. Então, a nossa ideia desde o início é o seguinte, nós vamos controlar os gastos públicos. Qual a maior despesa de todas? Previdência, reforma da Previdência. Não saiu do jeito que a gente quer. Nós queríamos criar a carteira verde e amarela, ou seja, 2 sistemas. Quem quiser, o jovem, quem já votou para presidente, já fez tudo aí para trás, continua merecendo o sistema que aprovou. Agora, vamos libertar os filhos e netos, pelo menos, porque você não pode brigar com a justiça trabalhista, legislação trabalhista, tudo está aí, herança. Tem defensores, não vamos brigar com isso. Só cria uma oportunidade. Os invisíveis, nós sabíamos, tínhamos, não sabia se era 20 milhões, 15 milhões, 30 milhões, descobrimos que eram 38 milhões, temos cada um deles, CPF de cada um deles. Digitalizamos essa turma toda. 38 milhões de brasileiros, ou seja,
Nós éramos 106 milhões no último censo lá de população economicamente ativa, 46 milhões na legislação trabalhista, na CLT, 40 milhões de invisíveis e 26 milhões de assistência social, 20 milhões de assistência. Vamos ser o bloco populacional da demografia brasileira. Então, temos que fazer a reforma trabalhista, a reforma previdenciária primeiro, e vamos botar um sistema de capitalização, porque o Chile saiu crescendo 5,5%, 30 anos seguidos, porque justamente um sistema de capitalização. E os encargos trabalhistas, zero sobre as empresas. Então, em vez de um trabalhador ganhar R$ 1.100 e custar R$ 2.000 para a empresa, ele vai ganhar possivelmente R$ 1.300, R$ 1.400. Se você tirar a cunha fiscal, o salário dele sobe um pouco e o custo cai. E ele, então, com esse aumento de salário, você pode até apostar na frente. No Chile, deram na frente, deram em advance. Você, em vez de 1.000, você vai ganhar 1.100, está aqui, 10% de aumento para todo mundo. Só que esses 10% vão ser recolhidos para a sua própria previdência. E você vai ter uma conta móvel. Se você perder o emprego, você pode sacar, isso não tem no Chile, isso já seria o nosso. Se você perder o emprego, você pode sacar. Se você ficar doente, você pode sacar. Você recebeu a nova proposta de emprego, começou a trabalhar, pode ter 3, 4 empregadores, pode ter um contrato livre de trabalho. Você só tem o salário mínimo hora fixado, que é como é nos Estados Unidos. O presidente chegou a falar isso na campanha. Tem 2 sistemas. Um regime tem muitos direitos, muitas garantias, mas não consegue gerar tantos empregos. Já o outro é mais desregulamentado, etc., mas tem capacidade de gerar muitos empregos. Olha para os Estados Unidos. É super flexível, quer dizer, pode trabalhar para 3, 4 pessoas, pode trabalhar de casa, pode trabalhar onde você quiser, tem aquele salário hora e mais nada, nenhuma outra regulamentação. Então, nossa ideia era criar isso. Então, tinha lá o sistema convencional do lado de cá, não vamos brigar com isso, mas deixe morrendo de inanição, porque você cria um sistema mais livre do outro lado. O jovem tem a opção, quer ir para verde e amarelo ou quer ir para carteirinha azul, quer ir para digital verde e amarelo ou para carteirinha de papel azul. Pode escolher o seu caminho. A turma vai começando a ir para o lado de cá, vai para o lado de cá e vai embora. No final, esse sucesso aqui é tão grande, gera tão rápido emprego, que todo mundo outro quer passar para esse. Você faz uma regra de conversão e pode vir. E está resolvido o problema. Porque nós não resolvemos ainda. Daqui a 10, 15 anos, todo mundo vai ter que ver. Eram 14 brasileiros trabalhando para cada idoso, quando eu era jovem, hoje são 7 para 1, daqui a uns 10, 15, 20 anos, vai ser 3 para 1, acabou. Vai ter que fazer outra reforma lá na frente. Então, mas, pelo menos, controlamos essa grande despesa. Está controlada. Daí não vem mais perturbação. Segunda grande despesa eram juros. 400 bilhões por ano. Derrubamos isso para 260. Tivemos muito sucesso nos primeiros 3 anos. Aí veio esse negócio agora dessa guerra lá fora, empurrou a inflação global, essa grande arbitragem de salários que estava acontecendo, quer dizer, a China, os asiáticos, Índia, todo mundo subindo salário, o Ocidente pressionado, as democracias balançando, as soluções, né, o desconforto do Ocidente, como é que emergiu o desconforto do Ocidente? Voto no Macron, que era um ministro, o Brexit, o pessoal saindo da União Europeia, nos Estados Unidos, o Trump, tudo isso, a fuga, a tentativa de ruptura com o establishment, porque o establishment não está entregando. Aqui os salários não sobem do lado de cá do mundo, porque o lado de lá do mundo está entrando nos mercados de trabalho e está derrubando o lado de cá. Então, essa grande arbitragem acontecendo. Agora vai começar a inflação no mundo inteiro, porque essa grande arbitragem chegou ao fim. Os Estados Unidos estão só no começo, por isso que eu já em Davos, em 2019, eu falava, olha, não subestime o Brasil, nem a democracia, nós vamos entregar, e entregamos a reforma da Previdência, milhões de pessoas na rua a favor da reforma, e na França, em Paris, todo mundo na rua contra a reforma. No ano seguinte, quando bateu o Covid no Brasil, o Brasil vai cair 9,7%, quem caiu 9,7% foi a Alemanha. Desculpe, foi o Reino Unido, 9,7%. Espanha, Portugal, todo mundo caiu mais de 10%. Itália, 8,7%, França, 7,6%, Alemanha, 5,6%, Japão, 4,5%, e eu, não subestimem o Brasil. Aí o Brasil cai 3,9%. Agora o Brasil vai ficar em depressão, porque os ortodoxos não sabem trabalhar, porque isso, bullshit, gente pretensiosa, arrogante, gente que passou pelo governo, congelou preço, sequestrou poupança, depois botou juros de 70%, eu era banqueiro, né?
75% ao mês, depois ao ano, depois 50% ao ano, depois 40%, achando que está tudo certo. Depois perderam 4 eleições seguidas para o PT. Por quê? Porque ninguém aguenta, país nenhum aguenta um regime onde o juro está na lua durante 2, 3, 4 governos. Ninguém aguenta um negócio desse. Aí vem o outro lado, faz um Bolsa Família de 10 bilhões no início, depois ele vai para 30 bilhões e ganha 4 eleições seguidas. Por quê? Porque transferiu um pouco de recursos para os mais frágeis. Nós sabíamos disso, nós já entramos também com um modelo de equilíbrio geral, dinâmico, pensando o seguinte: renda básica. Nós vamos na renda básica. Quando chegou o Covid, Auxílio Brasil, renda básica. Pega aí 68 milhões de brasileiros, transfere o dinheiro para eles. Nós vamos transferir de uma forma um pouco mais cuidadosa, um pouco aperfeiçoada ali à frente, mas não deu tempo, nem deu tempo. A ideia no primeiro ano era justamente previdência, juros. Como é que nós vamos derrubar os juros? Vamos travar o fiscal. Então, no primeiro ano, baixamos o déficit de 2% para 1%. Agora, o mais importante é uma dimensão que os governos anteriores não usaram na intensidade. Você se lembra que as previsões todas é que o déficit, a dívida PIB ia para 100% do PIB. Não é? Os economistas todos, 100% do PIB, 100% do PIB, 100% do PIB. Bom, nós vamos dar a despedalada final do BNDES. Agora ele tem que devolver 90 bi. O final do governo vai chegar com a mesma dívida PIB que a gente tinha quando chegamos. Pagamos 2 guerras, a guerra contra a guerra geopolítica lá que estão arrumando agora, mais a guerra contra o Covid. Transferimos renda como nunca se transferiu nesse país. Quer dizer, o Auxílio Brasil agora é 1,5% do PIB. Antes era 0,4%. Nunca se deu tanto recurso para os mais frágeis. Algum sentimento que está errado? Não. É isso mesmo. Milton Friedman na veia. Em vez de dar o dinheiro para o governador, que vai passar para o ministério, que vai dar para uma instituição pública, que vai repassar para o Banco de Desenvolvimento, que vai dar para o empresário, que dos 100 que você mandar vai chegar 1 no pobre, digitaliza e dá direto. PIX, na veia. Puf. Bancarizamos 68 milhões de brasileiros, fizemos o dinheiro chegar, o Brasil caiu 3,9%, voltou 4,5%, enquanto ridicularizavam a ideia da volta em V. O V deve ser de virtual, dizia um famoso economista aqui, que eu pedi que envelhecesse com dignidade, porque era um bom economista quando era mais jovem, e virou um boboca, querendo limpar a biografia dele. Ele trabalhou para o governo militar, trabalhou para a ditadura, e dizendo que eu era cheerleader de ditador. Eu entendo que o Bolsonaro teve 70, 60 milhões de votos, né? Eu não estou trabalhando para ditador nenhum, né? Eu não trabalho para ditador. Nunca trabalhei e não vou trabalhar. Tem um outro boboca aqui também, um economista aqui de São Paulo, que eu fiquei conhecendo por acidente, porque eu estava, justamente quando estava conversando com o Luciano Huck, eu falei, olha, ele disse, você vai ser ministro? Não, estou velho. Você é jovem, tem que ser uma geração jovem, você vai ter um economista jovem, aí deu um nome para ele, esse economista sugeriu um outro também para ir junto para o grupo e tal. Aí eu falei, vou montar um grupo de economistas jovens, quero conversar com eles durante o governo. Eu não converso com quem serve a um ditador. Eu falei, então pede demissão, porque o seu chefe aí, eu fundei esse instituto, que hoje se chama INSPER, e o seu chefe trabalhou para um ditador, viu? Foi diretor de Banco Central na época da ditadura. Então pede demissão aí, se você tem caráter. Então, está cheio de gente aí fazendo graça, subindo em cadáver para fazer política, em vez de realmente fazer o que tem que ser feito para o Brasil andar para frente. Muita gente fazendo graça, em vez de se entender e ajudar. Tem que ajudar o país. Nós moramos todo mundo aqui, pô. Nós temos que fazer um negócio dar certo. Pô. Os americanos quebraram o país em 2007. O sistema estava alavancado 30 vezes, os ativos caíram 10%, 15%, ou seja, o sistema zerou, quebrou, só apareceu um cadáver boiando, que foi o Lehman Brothers, mas o sistema estava quebrado. Eles se juntaram, fingiram que não aconteceu nada, botaram o juro baixo uma década e meia, e saíram do buraco, exportaram a crise. Então, no Brasil, é o contrário, as pessoas têm sempre o pica-pau a bordo. Está a nave lá, a gente tentando salvar a girafa, elefante, tudo isso, o pica-pau lá furando o buraco para ver se afunda o barco. Né? Toda a Arca de Noé tem um pica-pau, né? Tem sempre um pica-pau. Bom, então, nós fomos na segunda grande despesa. Eu estou contando essa história para dizer, segunda grande despesa, qual era? O Salim foi lá me ajudar, venderam 260 bilhões, desinvestiram em 260 bilhões de empresas.
Então, ninguém fala de privatização, mas a verdade é que o pau está comendo. Tem empresa, toda hora é uma que cai. Agora, cai no sentido correto, né? Cai no mercado. Agora veio a Eletrobras, uma enorme privatização. Antes do fim do ano, a gente agora, semana passada, colocou o Porto de Santos já no processo. O BNDES já está operando. Vamos tentar, antes do fim do ano, sair também com o Porto de Santos. Porto de Vitória, a mesma coisa. O jogo continua. Metrô de Belo Horizonte, aprovando também semana passada, na TCU. Então, continuamos trabalhando, todo mundo trabalhando. Essa venda de ativos, 260 bi de um lado. De outro lado, a despedalada dos bancos públicos. Então, conseguimos 240 bilhões do BNDE, Caixa, todo mundo despedalando, devolvendo o dinheiro. Devolvendo o dinheiro. Porque você dá o dinheiro e eles... Bom, tem coisa que eu não posso falar como ministro, mas tudo bem. Tem que devolver. Devolvendo 240 bilhões, despedalando banco público. 260 bilhões de privatizações, são 500 bilhões. 500 bilhões de recursos devolvidos para o Tesouro. Por isso que a dívida PIB não vai para 100% do PIB. Porque a gente não deixa. Porque nós não estamos só... Desmontar o arcabouço fiscal. Que conversa fiada é essa? Que tolice é essa? Que tolice. O arcabouço fiscal nunca teve tão forte. E eu vou dizer por quê. O que nós tivemos que fazer no meio da crise, no meio do incêndio, que é travar, por exemplo, o reajuste de salários, 2 anos. Está aqui, com a mão esquerda, está aqui o dinheiro dos governadores. 150 bi para combater Covid, para garantir transportes públicos, para comprar máquina, equipamentos. Tinha 4 empresas só que fabricavam ventiladores pulmonares na hora que a doença chegou. 4 empresas só, 2 quebradas, 2 funcionando. Nós botamos tudo em pé de novo. Isso não está em lugar nenhum. Nem o ministro da Saúde da época sabe que nós fizemos isso por ele. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Nunca falou em barreira sanitária, nunca falou em teste em massa, nunca falou em vacina, não falou em nada. Só tentou também subir em cadáver para fazer política. Saiu pichando todo mundo, mas era animador de televisão. Porque vacinar, transporte, zero. Agora, fez uma boa previsão, que nós tínhamos que fazer o distanciamento para não subir muito rápido, para não destruir a nossa capacidade de ocupação hospitalar, né? Se subisse muito rápido, as pessoas iam ficar no corredor sem ser atendidas. Então, o distanciamento era para desacelerar um pouco a alta, fazer o platô e depois descer. E a ideia de imunidade de rebanho era dele. Ele cantou o fenômeno, ele defendeu o fenômeno. Enquanto isso, estava todo mundo procurando vacina para tudo que é lado. Bom, nós usamos novas ferramentas. Em vez de esperar virar o superávit primário, que é uma coisa que leva 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, eu trabalhei com metas, eu via na mídia assim, ministro prometeu zerar, ministro não entrega. Eu falo, pô, que tolice. Eu venho do setor privado. No setor privado você trabalha com big, bold targets. Quer dizer, em vez de você falar assim, quanto é que vai dar o déficit o ano que vem? Que era um método antigo. Quanto é que vai dar? 180. Promete 190, a gente entrega 180, a gente supera as expectativas. Esse era o sistema. Você finge que me engana e eu finge que acredito. Bota um teto, mas não faz reforma nenhuma. E sai correndo, porque o teto vai cair. E dá 3... Eu fui obrigado a dar um aumento de salário no primeiro ano que eu cheguei lá. Que diabo de austeridade é essa? Com o cara dá 3 anos de aumento de salário. E diz que tá, bota o teto, empurra o piso para cima, me comprime contra o teto. Eu cheguei e fui obrigado a dar um aumento de salário. Tolice política, né? O certo é não dar no início para poder dar no final. Aí nos chamam agora de populismo fiscal. Como populismo fiscal? Como populismo fiscal? Olha os fatos. Primeiro superávit em 13 anos, nos 3 níveis de governo. Nunca teve isso antes. Vocês acham que todos os governadores foram para Harvard, fizeram um cursinho rápido, voltaram? Mesmo se você acreditar nessa hipótese, você tem que acreditar que 5 mil prefeitos foram para Harvard, fizeram um cursinho rápido e voltaram. E acertaram tudo. Não foi isso. Nós desenhamos o seguinte, trava a despesa de um lado, derrama dinheiro do outro lado, contra a doença. Vocês acham que eles gastaram na vacina? Não, a vacina foi paga por nós. Eles pagaram os fornecedores, botaram as contas em dia, mantiveram os ônibus rodando, fizeram tudo certinho. A filosofia é, o povo vive em estados e municípios, dá o recurso para ele, deixa ele combater a doença lá. Se parasse o pagamento da polícia, se parasse o pagamento do hospital, então dá o recurso para ele de um lado, trava a despesa dele do outro lado, o que eles não conseguiriam fazer nas assembleias legislativas,
nas assembleias de estados e vereadores, seja com os vereadores da cidade, seja nas assembleias legislativas estaduais, eles não conseguiriam fazer isso. Mas nós conseguimos. Agora, foi uma luta terrível, foi briga com todo mundo. Teve reunião onde o pau comeu legal. E não foi de boa vontade. Não foi assim, todo mundo, não. Ninguém queria ceder espaço. Agora, tem um presidente que vai ser assim, nós vamos fazer assim. Ele está dizendo que tem assim, nós vamos fazer assim. Me dá 2 semanas para acertar com os governadores. Então, está aqui o dinheiro, toma aqui 150 bilhões, me dá aqui 160 bilhões, sem aumento de salário. Por isso que a dívida não foi para 100% do PIB. Compromissos com a saúde e com as futuras gerações. Quer mais isso aqui? Me dá aquilo ali. É o toma lá da cá correto. Não é eu te dou um dinheiro para você fazer o que quiser, e eu sou de extrema-direita, você é de extrema-esquerda, eu te compro, e você rouba à vontade. Não é isso. É bem diferente. Me dá apoio aqui nessa reforma, que eu consigo pegar o petróleo, e aí furar o teto, desmoralizar o teto pessimamente construído. Vamos examinar os 3 furos de teto. Primeiro furo de teto, ano 2019, nosso primeiro ano lá. 8 anos parada a extração de petróleo, porque o federal não se entende com estados e municípios. O direito é federal sobre o petróleo, mas os estados e municípios querem o dinheiro. Eu sou um federalista. Eu acredito justamente na federação construída de baixo para cima, foi a Constituição americana. Eram 13 colônias, cada um com a sua Constituição. Todos tinham escola, todos tinham suas igrejas, tinham suas comunidades, suas polícias. E, de repente, para combater os ingleses, por causa do excesso de impostos, eles criaram uma camada em cima. Então, era uma pirâmide, o dinheiro estava no povo, estava lá embaixo. E aí eles construíram uma camada em cima. Pode mandar o homem para a Lua, pode fazer a frota do Pacífico Sul, pode inventar a internet. De vez em quando eles inventam a novidade, mas o povo vive aqui embaixo, os recursos estão aqui embaixo. O Brasil é o contrário, capitania hereditária. O Brasil é o triângulo, é a pirâmide invertida. Capitania hereditária, amigos do rei, como dizia o Milor Fernandes, o Brasil tem o seu passado à frente do seu futuro. O desafio do Brasil é construir um futuro tendo à frente o seu passado. Quer dizer, porque capitania hereditária, dono, patrimonialismo, se acham donos dos recursos, estão lá, tem representação. Eu usei essa imagem no pirata privado, que vai lá, acampa lá e fica pedindo favor, o burocrata corrupto e a criatura do pântano, que é o cara que faz acontecer. É evidente que isso é a minoria, senão o Brasil já tinha afundado há muito tempo. Tem muita gente bem intencionada, recebi muita ajuda de Congresso, dizem que eu não tenho interlocução, tem interlocução com todo mundo. Converso com todos os ministros da Suprema Corte, converso com todos os ministros do TCU, vou lá, sento, acampo, luto, saio com um negocinho debaixo do braço, saio com uma Eletrobras, saio com o Porto Santo, o pau come o tempo inteiro, mas a turma quer ajudar também, a turma quer que a coisa ande. Todo mundo quer que a coisa ande. Bom, estou dizendo isso porque nós tivemos esse compromisso fiscal o tempo inteiro em mente, o tempo inteiro. Toma isso, me dá aquilo do lado de lá. Então, o resultado, os gastos do governo eram 19% do PIB, quando a gente chegou lá, 19,5%, foram a 26,5% no Covid, mas todos os gastos eram temporários para a saúde e não permanentes com a máquina. Isso foi muito claro. Tracei a linha divisória, falei, isso pode, isso não, isso pode, isso não. Resultado, os gastos foram a 26,5%, no ano seguinte, 18,7%. E vamos sair como governo o único governo que entrou e vai sair gastando menos do que quando entrou. O déficit era 2, caiu para 1, Covid chegou, nós fomos para 10,5, voltamos para 0,4, e esse ano vai ser superávit federal. Estados e municípios já estão no superávit. Então, pela primeira vez, eu acho que é a primeira vez desde a redemocratização, porque nunca houve todo mundo no azul ao mesmo tempo. Isso nunca houve. Agora está todo mundo no azul ao mesmo tempo. Então, e a mídia e a história que vocês têm, assim, nunca esteve tão ruim. O populismo quebrou tudo. Tem uma bomba de 400 bilhões para o ano que vem.
Nós temos um negócio chamado reserva de liquidez, que fica lá no Tesouro, exatamente por causa de uma crise, você não conseguir vender dívida, você tem que ter uma reserva de liquidez. A reserva é de 800. Então, se tiver uma bomba de 400, tem o dobro lá para a bomba. Esquece, não tem bomba nenhuma. Tem uma bomba de incompetentes. Você entrar aí, vão fazer incompetência como sempre fizeram, porque é um país que você conserta rápido. O país é forte, você conserta rápido. Se não tivesse Covid, já estava tudo voando. E se tiver a reeleição, esse crescimento que eles erram, e aí eu entro na explicação de por que erram tanto. Primeiro, o defeito básico foi a falta de comunicação. Nós criamos esse negócio, esse instituto, exatamente para todo mundo entender, todo mundo conversar, todo mundo se entender e troço remar na direção correta e impedir o desmanche que está acontecendo na América Latina. Por falta de percepção e de conhecimento, você vai fervendo aos poucos, fervendo igual o sapo, né? Vai fervendo, quando vê, já parou de crescer, já foi todo mundo embora. Brasileiros tinham lá fora pouco dinheiro, hoje tem uma parte importante da riqueza. As grandes empresas brasileiras não pensavam. O primeiro é você conquistar o seu mercado. Eu me lembro, conversando com alguns dos empresários amigos, conquista primeiro, faz como nos Estados Unidos, primeiro você conquista o mercado inteiro, depois você transborda para fora. Aqui não, eu não quero nem conquistar, eu já conquistei 10%, 20%, deixa eu mandar lá para fora, preciso diversificar, tem que sair fora, isso aqui vai queimar. Bom, por falta de visão nossa. Falta de visão nossa. Então, essa segunda grande despesa, que era os juros da dívida, com 240 bilhões vendendo ativo aqui, 260 bilhões alavancando banco público do lado de lá, forte no fiscal. O que aconteceu? O juro de equilíbrio desceu, o câmbio de equilíbrio subiu um pouco, o juro lá em cima, vinha o dinheiro esperto, como a gente chama, o smart money, vinha lá de fora, cheio de gente. Nós calculamos, eram 80 bilhões que bancos tinham aqui dentro, 86 bilhões de dólares, 90 bilhões de dólares que ficavam aqui dentro, só pegando o diferencial de juros. Nós sabíamos que nós íamos baixar os juros, esse pessoal ia sair, empurrar o câmbio um pouco para cima e ia ficar lá em cima um tempo. Claro que com a barulheira política ele acabou ficando mais tempo, acabou atrapalhando na inflação também, mas nós já contávamos com isso, o juro um pouco mais baixo, o câmbio um pouco mais alto. Aí a despesa de juros caiu de 400 bilhões para 260, economizamos 80 bilhões no primeiro ano, depois 120 bilhões no segundo ano, 100 bilhões no terceiro ano, agora no quarto ano voltou lá para cima, a despesa de novo foi para 400 outra vez. Mas é temporário, é só enquanto dura esse negócio da inflação aí. Essa inflação global que está empurrando, porque agora é o global que está empurrando, nós já estamos na outra direção. Então, essa segunda grande despesa de juros foi atacada também, firmemente o tempo inteiro, e vai até o último dia atacada. A terceira grande despesa, que era os salários, nós tínhamos colocado uma série de gatilhos constitucionais numa PEC do Pacto Federativo. Só que, e já estava tudo acertado com o Senado, iam aprovar tudo no primeiro ano logo, aí chegou no fim do ano, não, deixa para o ano que vem. Me pediram, até disputaram a autoria da PEC. Olha, vamos pegar o PSD, que tem 15 votos, em vez de uma PEC só, divide em 3, que aí a gente dá um trecho para o PSD, que eles têm 15 votos lá no Senado, dá um outro trecho para o PL, PP, não sei o quê. Eram 3 partidos grandes, cada um tinha 12, 13, 15 votos, a gente divide a PEC em 3, foi tudo combinado, bonito, construtivo. Ó, eles aprovam essa parte, a gente essa, todo mundo apoia todo mundo e nós vamos aprovar. Quando nós estávamos prontos para... Porque era assim, o primeiro ano a gente controla as despesas, segundo ano faz a reforma tributária. Eu falava isso para o presidente, primeiro ano vai crescer 1,5%, porque não tem reforma, não tem nada, a gente está com 1,5%, o Brasil está travado aí nessa mediocridade. Segundo ano a gente já vai para 2, 2 e pouco, terceiro e quarto ano é 3, 3,5% e vai embora. 10 anos seguidos a 3, 3,5%, 4%, porque, basicamente, por 2 coisas. Primeiro, que o investimento vai voltando, você vai adquirindo capacidade de investimento. Então, só para vocês saberem, nós estamos hoje no pico, com 19%. Todo mundo falando, estão usando os modelos antigos. E daí a razão técnica para o erro. Por que houve tanto erro de previsão? Por que houve tanto... Tem 2 explicações. Uma é a política. Se você não gosta do Bolsonaro, você começa a bater, vai chutando. O ministro que levou o Brasil para 5.000% de inflação se sente com autoridade de xingar todo mundo. Dizer que é populista, que é... Pô, cala a boca, rapaz, esconde embaixo dos seus 5.000, pô. 5.000 é feio, pô.
Você convive com um negócio desse, depois vem falar mal dos outros aí, lutando para travar o negócio em 5, 6. Fica quieto, esconde. Tem um envelhecimento digno, patriótico. Principalmente porque vai sepultar a sua reputação. Só fala besteira, pô. Vai cair 10, cai 3. Não vai voltar, verde virtual, volta. Não, mas no ano seguinte não cresce, cresceu 4,5. Mas no último ano vai ser um desastre, vai crescer 3. Mas o ano que vem, vai rolar desgraça em outro lugar, rapaz. Está rolando, fazendo rolagem. Tem gente que rola dívida, tem cara que rola desgraça. Eu acho que depois de 2, 3... Porque os desvios, a gente mede tudo isso. Os desvios foram de mais de 2,5 desvios padrões, 3 anos seguidos. Quer dizer, isso aí é imperdoável do ponto de vista técnico. Quem erra assim tem que ser afastado da consultoria, do departamento técnico, senão a empresa colapsa. A empresa que seguir um cara desse, ela morre. O cara é ruim de bola. Agora, tem 2 explicações possíveis. O ressentimento, a militância. O cara cria narrativas para ver se explode. Quem sabe dá certo. É o pica-pau. Mas eu acho que a maior parte não é isso, não. A maior parte é que mudou, é um erro técnico conhecido. É um problema que a gente chama de regime change. É o problema que, quando você muda a estrutura da economia, os modelos não perdem aderência. Toda vez que tem um choque forte, o modelo perde aderência. O que acontece? O cara está com aquele modelo lá, vê o investimento público caindo de 8% do PIB, 7%, 6%, 5%. Esse ano é 0,4% do PIB. Então, ele fala assim, estagnou. Só que ele está olhando para o elefante que virou ratinho. Ele não está vendo a tsunami que está vindo do outro lado de investimento. São 900 bilhões de investimento contratados. Porque nós fizemos primeiro... Foi um aprendizado duro nosso, mas foi o seguinte, não adianta, eu cheguei com tudo organizadinho. No primeiro ano a gente controla a despesa, segundo ano a gente acelera as privatizações. Não vamos fazer privatização no primeiro ano, vai ter uma briga danada. Então, vamos usar o capital político para fazer essa reforma. Nós estamos na beirada de um abismo fiscal, a Previdência vai engolir tudo, quebrar tudo, vamos atacar primeiro essa despesa. A segunda, os juros, vamos vendendo as estatais por baixo, sem muito tumulto no início. E, finalmente, os salários, vamos fazer a reforma administrativa. Tudo preparado para isso. Aí, fogo amigo até dentro do governo. Não vamos fazer administrativa, não, já fez a Previdência, deixa o pessoal ter um Natal feliz, tranquilo. No Carnaval, ano que vem, a gente faz a administrativa. Pô, o Covid chegou junto com o Carnaval. Aí não deu mais. Bom, mas nós não perdemos o eixo. Ou seja, está aqui o dinheiro que vocês queriam para a saúde, mas me dá aqui a trava de salário. A trava de salário deu 160 bilhões, nenhuma reforma administrativa daria isso. A despesa administrativa, com os salários, era 300 bi, 20% disso seria 60 bi, nós pegamos 160. E muito melhor, em todos os níveis. Melhoramos estados, municípios, todo mundo, em vez de só o governo federal. Então, acabou que nós atacamos a terceira coluna de gasto. Aí surgiu o 4º cavaleiro do Apocalipse, os precatórios. Aí todo mundo, eu fiquei um ano, acertei tudo em 3 semanas com o Supremo. Porque eu falei, essa indústria de precatório, que eu fundei um banco muito jovem, e eu sabia que tinha gente que fazia precatório, que a gente nem chegava perto dos caras, porque o precatório, na época, era o seguinte, você chegava na cidade do interior, falava assim, para um juiz, toma aqui 50 mil reais, dá uma causa de 1 milhão para um cara aí que você escolher, ele vai ganhar, mas leva 30 anos para receber, a gente dá mais 50 mil para ele, 50 mil para você que vai julgar o caso, 50 mil para ele que vai receber o claim, e a gente fica com 1 milhão tendo gasto 100 mil. 1 milhão, grandes escritórios de advocacia em Brasília e em São Paulo, grandes fundos de financistas em São Paulo. Aí você traz o endowment de Harvard para botar um dinheirinho, para dar uma certa nobreza àquele dinheiro, esquecer como é que foi a fabricação do ativo. Nós nem negociávamos com essa turma, falar precatório, a gente saía correndo. Agora, evidentemente, isso era meia dúzia de espertos explorando um fenômeno natural. O fenômeno natural é o seguinte, o brasileiro, coitadinho, que é atropelado pela justiça, ele merece receber justiça. Então, os precatórios têm aí 90% de componente legítimo e 10% de esperteza. Então, eu falei, mas lembrem-se que nós fizemos uma previdência porque era uma base de 700 bilhões por ano de gasto e aquilo subia 30, 40 bilhões num ano só, dava uma golfada de 30, 40. Pois bem, os precatórios, que eram uma despesa de 8, deram um salto para 16, 35, 40, e, de repente, de um ano para o outro, eu fiz a provisão, era 40, 42, fizemos uma provisão de, sei lá, 50,
quer dizer, com um aumento assim brutal, aí o negócio veio o dobro. O negócio pulou de 45 para 90. Aí eu falei, isso é uma indústria. Aí um ministro supremo me chamou, não usa essa expressão. Isso é indústria, isso não é uma indústria, isso é a justiça brasileira. Se você falar indústria, você perde totalmente o nosso apoio. Eu falei, não, vocês têm razão, mas me ajuda. Então muda, não é indústria. Tudo bem, é um meteoro. Aí eu saí do escritório dele, um meteoro atingiu a economia brasileira. Pô, o negócio saltou de 40 bi para 90 bi. Um negócio pequenininho está dando mais trabalho do que a Previdência. E totalmente imprevisível. E pior, um choque de comandos constitucionais, porque a Constituição diz o seguinte, o Legislativo botou na Constituição o seguinte, só pode gastar 90, que é o teto. Aí vem o Judiciário e fala assim, gaste 90 só comigo, esse ano. Eu falo, pô, se eu cumprir o teto, eu desobedeço a justiça. Se eu obedecer a justiça, eu explodo o Brasil. Vocês têm que me ajudar. Resolvemos tudo. Em 3 semanas, tudo resolvido. Na hora que ia, era o 7 de setembro. O presidente, canalhas. Incendiaram o presidente aqui, 1 milhão de pessoas na Faria Lima. O presidente, canalhas. Ao juiz supremo, acabou. Não vai ter mais nossa ajuda aqui. Bom, 6 meses sendo xingado de caloteiro aqui pela Faria Lima. Caloteiro, caloteiro. Na verdade, fazendo o contrário. Para possibilitar o pagamento, que não seria possível muito brevemente, porque o fascinante é porque tudo que acontece já aconteceu antes. Então, o próprio ministro do Supremo me avisou o seguinte, falou o seguinte, olha, não se assuste, não, porque o ministro A, com muita sabedoria, mandou parcelar o pagamento. Só que o Supremo se rebelou contra isso, porque é uma questão de autoridade, já transitou em julgado, tem que pagar à vista. Então, nós mandamos pagar à vista. Ia quebrar todos os estados e municípios. Aí veio todo mundo aqui, chorou, nós tivemos que parcelar. Então, esse caminho já aconteceu antes, pode propor o parcelamento. Então, o que nós propusemos? Teto. Nós não temos um comando constitucional de teto, tem que valer para vocês também. Então, manda 90 bi para mim, 40 eu pago à vista. Só para todo mundo saber, 96% dos claims são menos de 60 mil reais. É o brasileirinho pequenininho que quer, o marido parou de pagar a pensão, ou a viúva não está pagando a pensão para o filho, um negócio desse tipo, o Estado brasileiro, puf, paga. Então, você com 40, 50 bi, com 26 bi, você já pagou 90% dos claims. Aí sobram os grandes escritórios de advocacia e os grandes financistas que ficam sobrevoando Brasília. Bom, até o teto, pago à vista. É igual perder avião, perdi o avião. Pega a senha ali, ó, próximo voo você sai. Então, até o teto a gente paga à vista. O excesso ao teto, você pega a sua moeda de privatização. Assim foi salva a Embraer. Moedas de privatização. Então, o resultado, daqui a 3, 4, 5 anos, quando vocês olharem para trás, a maior ferramenta de transformação econômica do Estado brasileiro terá sido o precatório. E eu dava essa imagem até com os meus amigos do setor privado, que tem o precatório, esse troço, eu dizia para eles o seguinte, olha, vocês estão acostumados a pegar a viúva, que é o tesouro, que são as futuras gerações, nossos filhos e netos, vocês estão acostumados a pegar a viúva, ela está a caminho do supermercado, vocês derrubam a velhinha, pega a bolsa e sai correndo. A única coisa que eu fiz é o seguinte, vocês agora ajudam a velhinha aí ao supermercado, faz as compras, enche o carrinho dela, leva tudo para a casa dela, bota tudo na geladeira e recebe um FII. Vai dar certo, vocês vão ganhar dinheiro do mesmo jeito, só que agora vocês têm que nos ajudar. Por exemplo, vou vender o Porto de Santos, aceitas precatórios. Vou vender o Porto de Vitória, aceitas precatórios. Então, acabou, ninguém rouba a velhinha mais, agora todo mundo ajuda a velhinha. Vamos nos ajudar a mobilizar esses recursos. Oh, desculpe, eu fecho já. Ela está dizendo que nós vamos ter as perguntas, eu terei prazer em responder. Mas eu estou te explicando primeiro, porque a verdade é o seguinte, tem um vácuo de comunicação brutal. Tem as narrativas, por um lado, e nunca a estrutura fiscal esteve tão robusta. O teto agora é uma PEC, e não precisa mais de um superministro correndo de um lado para o outro, brigando com o Supremo, tentando correr na Câmara, no Senado, não precisa mais disso. Agora, o que nós fizemos no atacado, num momento de desespero e angústia, que foi o Covid, agora é constitucional. Se Bagé, Muriaé, Ribeirão Preto, os gastos chegarem a 95% das receitas,
trava 2 anos os salários, trava as despesas 2 anos. Nenhuma crise fiscal dura mais do que 1 ano e meio. Porque 1 ano e meio, inflação de 4%, crescimento de 3%, a receita cresce 10%, em 1 ano e meio cresceu 15%, 16%, acabou o déficit. Então, isso está na Constituição. E o teto, que era essa ameaça, é previsível. Esse ano é 46, ano que vem é 50, ano seguinte é 54. Então, nós temos previsibilidade, nós temos garantia constitucional, está tudo lá. Só que o teto tinha sido mal construído. Por exemplo, eu estava contando, eu preciso transferir dinheiro para estados e municípios. Eu sou mais Brasil, menos Brasília. Então, eu quero retomar a exploração de petróleo. Pegamos 90 bilhões no primeiro ano. Eu queria dar 20 bilhões para os estados e municípios. Tive que furar o teto. Ora, o teto é para não deixar o governo federal crescer. Eu estava diminuindo o governo federal. Eu queria fazer uma transferência para eu ficar menor e os estados e municípios receberem mais dinheiro. Então, é um teto mal construído. Ministro, furou o teto, fragilizou o fiscal. Não, cara, o teto é mal construído, por isso que ele teve que ter, entendeu? Ele está forte, ele está na Constituição, está tudo lá, só que ele é um teto mal construído. Quando eu quiser diminuir, por favor, deixa eu diminuir. Eu não posso gastar, se eu quiser diminuir o meu tamanho, não posso gastar. Que teto imbecil é esse? Então, agora, estou desenhando essa flexibilização, porque o primeiro ano ele furou o teto por causa disso. Segundo ano, a população brasileira vai morrer? Nós não vamos, não tem nada a ver com a máquina. Eu provei isso. Na hora que nós desenhamos, está furando o teto. Tá furando. O gasto foi para 26% do PIB. No ano seguinte, voltou para 19%, 18,7%. Quer dizer, eu furei o teto sem inchar a máquina. Foi 1 ano e meio de gasto excepcional por causa da doença e voltou para o lugar. Furou o teto, furou o teto. No terceiro ano, precatório. Furou o teto, meu amigo. Teve que furar porque o teto foi mal construído. Agora não fura nem com precatório. Então, a narrativa é o contrário da realidade. Vocês todos estão convencidos que a arquitetura fiscal do Brasil é um colapso, que o Brasil está isso, que o Brasil está aquilo. Aí, quando sai um crescimento, e eu aviso antes, né? Porque se eu falasse agora, ele está aí falando. Não, eu aviso antes, eu avisei em Davos, eu vi as pessoas sorrindo quando eu dizia assim, olha, eu estou mais preocupado com vocês que conosco. Não, porque isso, o Brasil era o último a falar, agora o Brasil é o primeiro a falar. Vocês vão ver coisas que vão acontecer daqui a pouco, nessa semana mesmo, deve estar acontecendo uma coisa lá fora, vocês vão ver que a gente começa a ter um pouco de força. Porque a verdade é o seguinte, pô, quando você acerta, as pessoas olham e falam, pô, os caras estão falando alguma coisa ali que é interessante. Então, eu dizia com a maior tranquilidade, 20 ministros da Fazenda, presidente do Banco Central, falaram assim, ó, you're behind the curve. You're behind the curve. Vocês estão errados, vocês estão atrasados, vai atrapalhar o mundo. Vocês vão rever o ano inteiro. Se eu falei janeiro, 25 de janeiro, em Davos, vocês vão passar o ano revendo o crescimento do Brasil para cima, vocês vão, porque o crescimento do Brasil era menos 1,5%, e o deles era mais entre 4% e 5%. E eu sorrindo. Aí eu falava do Brasil, eles sorriam. Vocês vão passar o ano revendo de vocês para baixo e o crescimento do Brasil para cima. E vocês vão passar o ano revendo a inflação do Brasil para baixo e a de vocês para cima. Ah, ok. Mr. Guedes, ok. Agora é assim, we would like you to begin with your observations. Então, agora está um pouquinho diferente. A mesma coisa o caso que eu contei que tinha acontecido lá atrás, que era um caso que eu estava contando lá de trás, era o clima lá de trás, vamos falar do daqui para frente. Lá atrás, quando o ministro da França, na primeira reunião conosco, you are burning the jungle. Eu respondi, you are burning Notre Dame. Aí, I don't quite understand. Se você não consegue tomar conta de um quarteirão, imagina tomar conta de uma área maior que a Europa. Aí todo mundo entendeu o ponto que eu estava dizendo. Você acha que a gente quer destruir a floresta? Você realmente pensa isso? Bom, agora tem um secretário-geral espetacular, o cara acertou com a gente, vai ter pagamento de serviços ambientais. Eles calculam em torno de 100 bilhões de dólares ano. O Brasil vai ter entre 15% e 20%, vamos botar 17%, 17 bilhões de dólares ano, para preservação de recursos ambientais. É o terceiro pilar da grande reforma que vai ser feita. Nós apoiamos os americanos na reforma tributária, de imposto de renda de 15% para as multinacionais, e eles estão nos ajudando agora também a construir esse terceiro pilar. Então, não é só, antes tinha só 2 pilares, vai ter um terceiro pilar. Nós estamos com a ajuda da Indonésia, nós estamos com a ajuda da Índia. Então, o Brasil é respeitado, o Brasil é levado a sério, nós estamos construindo coisas juntas. O que você lê na mídia aqui?
Desrespeito, botaram o Brasil não sei o que lá, o Brasil, aí projeta na ONU, um negócio lá, Bolsonaro lá, quer dizer, é um negócio de maluco, quer dizer, um negócio de maluco. Então, bolha de ódio para um lado, bolha de ódio para o outro, tolice. Vamos olhar para os fundamentos, vamos olhar para os fatos. O Brasil passaram o ano todo revendo para cima o crescimento, então o crescimento vai ser mais 1, mais 2, mais 3. Eu termino dizendo o seguinte, as 4 grandes despesas estão sob controle, embaixo do teto. Segundo, as transformações estão asseguradas agora, porque agora, além da força do governo, tem agora os maiores escritórios de advocacia, os maiores financistas do Brasil, todo mundo querendo. Você anda em Brasília, está em toda parte, assim, está assim, compra os precatórios, porque agora, quem sabe, você compra um negócio por 20% ou 30% ali, e compra um posto de petróleo, compra uma casa do ministro, o ministro botou à venda as casas lá do lado, você chega lá, compra um precatório ali na esquina, vai correndo e compra uma casa do lago, fez velho. Então, várias empresas, várias propriedades, o Brasil tem 1 trilhão em empresas estatais, tem 1 trilhão e 200 em imóveis, eu falava que era 1 trilhão, o Salim recalculou em 1 trilhão e 200, e agora está certificado que é 1 trilhão e 200, tem 2 trilhões e 700 em recebíveis, ou seja, é super solvente, era para ter uma taxa de juros baixinha. A diferença é que os ativos estão mal geridos, nas capim, na praia, está tudo dando errado de um lado, enquanto isso você está se endividando desnecessariamente em bola de neve. Então, o que nós vamos fazer é ativar uma gestão melhor do lado desses ativos e matar a dívida do outro lado. Então, ao mesmo tempo, como nós fizemos todas as reformas de marcos regulatórios, saneamento, 5G, telecomunicações, energia, cabotagem, setor elétrico, tem 900 bilhões contratados. E, pessoal, vocês são do setor privado, vocês sabem disso. Quando alguém dá um sinal, um signing bônus de a reunião foi semana passada, 170, foi na terça-feira dessa semana, 179 bilhões de signing bônus nós recebemos. 179 bilhões. Então, o papel está assinado o seguinte, paguei 179 bilhões com o compromisso de, eu vou perder os 179 se eu não investir 908 bilhões para os próximos 10 anos. 908 bilhões em 10 anos é 90 bi por ano. 90 bi por ano é 10 Tarcísio. Tarcísio, que é um cara espetacular, capacidade, eficiente, execução, conhece o setor, sabe fazer o negócio. Tem 10 Tarcísios investindo do setor privado todo ano, já contratado. Isso fora o que vocês estão fazendo, né? Isso aí é o que a gente está fazendo lá. Isso eu não perguntei para o Jorge Guedal quanto é que ele vai investir, não perguntei aí para tudo que vocês estão fazendo e vão investir também. Agora, on top disso aí, nós que éramos recebidos com dúvidas e críticas lá fora, agora é o seguinte, o Brasil é chave para a segurança energética da Europa e segurança alimentar do mundo. Então, isso aí não é bullshit, não é que o presidente está falando, não, isso nós escutamos. Eu estava acostumado a chegar com um escudo, uma lança, um capacetezinho para essas reuniões, para apanhar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, para poder depois falar 1 minuto. Agora é o contrário. Eu chego, o cara pede o capacete, a lança, tudo, bota um sofazinho para a gente sentar e já começa a explicar como é que eles precisam investir no norte do Brasil, nordeste, particularmente nordeste, em eólica. 10% nosso é eólica, eles vão pular para 20% em 4 ou 5 anos. São 10%, por coincidência, é Itaipu também. Nós temos em eólica uma Itaipu. Eles vão dobrar, ou seja, construir uma Itaipu no Nordeste nos próximos 4, 5 anos. Isso é a Vestas, que é uma dinamarquesa, a Iberdrola, que é espanhola, são os alemães, são os franceses, todos eles sabem que não pode depender de 40% de gás natural russo. Então, para encerrar, e vamos para as perguntas, a secretaria Ellen é que sintetiza dizendo o seguinte, olha, o mundo nunca mais será o mesmo. O Covid mostrou que, por exigência logística, nós temos que investir perto. Não adianta ter os semicondutores em Taiwan. Com o Covid, os portos asiáticos pararam e descontinuaram toda a cadeia produtiva do Ocidente. Então, não adianta ter o semicondutor lá, tem que ser aqui perto. E, segundo, uma exigência geopolítica. Perto só não adianta. A Rússia está do lado da Europa, mas são hostis.
Ou seja, tem que ser nearshore, tem que estar perto, e tem que ser friendshore. E aí nós mesmos adicionamos. E tem que ser greenshore, energia renovável, energia limpa, porque o futuro é verde, o futuro é digital. Então, os caras abraçaram a gente e vem com tudo agora. O Brasil está bem na foto. Nós vamos crescer 3%, 4% ao ano, 10 anos seguidos, se a gente seguir nesse caminho de prosperidade. Então, nós sabemos o que estamos fazendo, é difícil o trabalho, temos ajuda de muita gente, falta essa comunicação. Esse tipo de conversa, se estivesse acontecendo a cada 40 dias, 50 dias, a mesma coisa com os banqueiros. Eu não tinha nem tempo de vir aqui. Tinha ministro que ficava o tempo inteiro aqui na Faria Lima vendendo. Fez pouco, mas vendi bem. Nós fizemos o contrário. Não vendemos nada. Eu fui para Nova York 3 vezes, vim para Faria Lima 6 vezes, mas só que nós deixamos, nós estamos fazendo muita coisa. O Paulo passou por lá, fez lei de liberdade econômica, travou uma opção de coisa, tirou dinheiro de sindicato, não é isso? Fez uma simplificação, fez como é que é aquele arregaço, não, como é que é o revogaço. Chegou lá e tudo que estava valendo não vale mais, a não ser que vocês confirmem nos próximos tantos dias. Aí os caras o burocrata corrupto já vive em Lisboa, a criatura do pântano já mudou para Miami, os caras esqueceram, aquele era um lobby, já roubaram bastante, já sumiram, esqueceram de renovar, ele cortou. Então, nós estamos trabalhando, tá certo? Bom, eu quero dizer o seguinte, o Brasil está crescendo, vocês estão vendo as revisões toda hora para cima. Agora, o último que me falou, agora o mais otimista aqui, acabou de me informar que a previsão dele já chegou a 3,23. O que era o mais pessimista, o banqueiro mais pessimista que previa a queda de menos 1,5, reviu 2 semanas atrás para mais 2,70. O mais otimista já está falando em 3,25, mas é isso, o Brasil está crescendo. E para o ano que vem é a mesma coisa. Se não mudar nada, é a mesma coisa, porque tem esse consumo de massa já garantido, com 1,5% do PIB para os mais frágeis. Quando você chega na camada intermediária, que aí é criação de emprego e renda na veia, vocês estão vendo o desemprego desabando. Então, aqueles que têm assistência social estão recebendo agora 1,5% do PIB, eles recebiam 0,4%. O pessoal que estava desempregado, agora é reemprego em massa. Tá? Nós estamos criando. Me passaram ontem um dado, o Brasil criou mais empregos, do fundo do poço até hoje, o Brasil criou mais empregos que a soma de Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, somados. Tem que sair no jornal. Não sai em jornal nenhum. Não vai sair no jornal o seguinte, Paulo Guedes mente a respeito do desemprego. Entendeu? Então, algum capitalista, algum dia, vai entender que se comprar baratinho um jornal que está perdendo os assinantes, que já teve 1.200.000 no domingo, e agora tem 70 mil nos dias bons, algum capitalista inteligente vai entender que é mais fácil comprar esse jornal e botar ele falando a verdade do que deixar o jornal destruir o país, o próprio país. Algum dia alguém vai entender esse jogo e vai fazer o que tem que ser feito, que é falar a verdade, só isso. Não precisa elogiar. É só não mentir. Não é? Porque os caras acham que fake news é a rede social. Não é. Fake news é conteúdo, é produção. Sai na rede social e sai na mídia convencional. Tem fake news nos dois. É uma batalha de narrativas, só isso. Então, nós estamos bem, nós estamos para o lugar certo, apesar de tudo. Você imagina se estiver todo mundo remando para o mesmo lado. Então, vamos lá, vamos para as perguntas. Vamos lá. Ministro, aqui no Instituto, o senhor não precisa vir de capacete, escudo, nada. Nós botamos uma cadeirinha, aguinha gelada e vamos conversar como amigos aqui. É sempre um prazer lhe ouvir, suas reflexões aí demonstram alguém que está preocupado e dedicado ao bem do Brasil. A Mila vai tocar aqui a questão das perguntas, nós temos alguma limitação de horário, então... Vou ser rápido. Então, vamos lá. Então, eu já vou passar para a Mila, mas antes eu faço a primeira pergunta aqui. Desindustrialização. Geopolítica aí completamente bombando o mundo afora, guerra, Ucrânia, cadeias globais de suprimento completamente desarranjadas. O Brasil aí vem com um processo consistente na indústria de transformação, em queda. Temos aí um IPI completamente sistemático, anacrônico. Enfim, como é que nós vamos resolver esse problema? Minério de ferro ali em Minas, desce lá para o Jorge, vira aço, chega no Nordeste,
30% mais caro do que o minério de ferro que vai para o Porto de Santos, vai para a China e volta. Como é que pode isso? ICMS, IPI, ele é eficiente, ele produz o aço bem. Agora, saiu da fábrica, ICMS, IPI e cabotagem. Acabou, destruiu a competitividade dele toda. Então, o Brasil tem um recurso natural, mas não tem a indústria. O outro candidato óbvio, agronegócio. É patético você ter a soja e trazer o óleo de soja. Você bota do lado a fábrica de óleo de soja. Mas aí tem o ICMS, IPI, tem tudo em cima de novo. Então, primeiro movimento, zerar o IPI. Nós baixamos 35% agora, ou seja, reduzimos um negócio que era 70, 80 bi por ano, agora já caiu para uns 30, 40. Quando chega a 30, 40, a gente sabe que vai matar ele rápido ali na frente. Acabar com o IPI. Na hora que você acabar com o IPI, porque o que desindustrializou o Brasil? Primeiro, o IPI. Antes de você operar, vender, você já está pagando. Depois saiu dali ICMS, PIS, COFINS, encargo trabalhista. Os impostos estão destruindo o Brasil. Então, a reforma tributária, teoricamente, era mais importante, só que tinha um prédio pegando fogo, que era a Previdência. Aí nós fomos para apagar esse fogo. Aí tinha o segundo prédio que pegou fogo, que era o negócio do precatório. Aí chegou o Covid, aí não dá nem tempo. Mas a reindustrialização é agenda. Um país da dimensão do Brasil, e não tenham medo da guerra, não. Porque é claro que é a maior tragédia, a gente tem que tentar evitar. Eu acho até que isso vai ser resolvido. Tem todo um movimento geopolítico que é o seguinte, né? A China é o grande trader do mundo. Quem trada não gosta de guerra, tá certo? Então, tem um irmão mais jovem ali fazendo um barulho, uma briga ali. Se der certo, conseguir tomar um pedaço da Ucrânia, não fizeram muito barulho, não houve grande resistência, quem sabe você até pode pensar em Taiwan. Você pode se mover, o irmão mais velho pode se mover. Se tiver muito barulho, você interfere, acaba com a guerra. Eu falo, vou apertar o botão. Aí você fala, não, para com isso, não faço não, está atrapalhando o negócio aqui. De qualquer forma, nós já mudamos a ordem mundial. Nós já mostramos que quem decide está do lado de cá. Então, a Rússia é forte contra uma Europa envelhecida, de um lado, uma China que, na hora que o mundo está em perigo, ela surge. Está aí a nova ordem mundial. Então, é um ganha-ganha para eles. Para o lado de cá, ou assume a sua fraqueza, ou começa a se fortalecer de volta. Então, esse é o jogo da geopolítica acontecendo do lado de lá. Do lado de cá, para nós, da mesma forma que 2 guerras mundiais foram trágicas, mas foi a emergência da grande potência americana, que é um país que tinha recursos naturais muito fortes. Peguem uma carta do, acho que Kenneth Maxwell, um historiador, contando a história do Tiradentes, o livro secreto Tiradentes. Os brasileiros escrevendo para os americanos, um pouco antes de esquartejar o Tiradentes, enforcar e esquartejar aqui, dizendo, olha, vocês têm tabaco, nós temos ouro. Vocês têm 30 mil cabeças de gado, nós temos 60 mil. O brasileiro escrevendo através da embaixada em Paris, porque os franceses ajudavam a Revolução Americana contra os ingleses. Então, os brasileiros escrevendo, chamando os americanos para se juntar, dizendo, olha, vocês estão brigando com os ingleses, nós estamos brigando com os portugueses. Nós somos mais ricos que vocês, os portugueses são mais fracos que os ingleses. Ou seja, eu já vou ganhar aqui embaixo. Eu posso até te ajudar a ganhar em cima. Vamos trabalhar junto? Então, o Brasil é uma potência energética, ambiental, alimentar. Só não se entendeu até hoje. Assim, com essa confusão que está no mundo, e a síntese que a Yellen fez, o mundo não vai ser o mesmo. Vamos ter que reconfigurar as cadeias produtivas. Tem que estar perto, semicondutores. Eu já estou conversando com arranjos produtivos, chamando o pessoal Qualcomm, todo mundo que está fazendo semicondutores em Taiwan. Vem cá, o que vocês precisam para fazer aqui? 20 anos sem imposto de renda? Ok, o que mais vocês precisam? O que vocês querem? Porque nós estamos perto, nós somos confiáveis, vamos fazer semicondutores, vamos fazer hidrogênio verde, vamos fazer célula de hidrogênio, vamos trabalhar esse troço junto. Então, eu acho que o Brasil, dentro dessa infelicidade global, eu me lembro quando chegou o Covid, eu usei essa expressão, eu falei, olha, foi uma maldição que acabou virando uma bênção. Nós não nos integramos nas cadeias produtivas, então nossa ruptura vai ser menor do que vocês vão ter nas cadeias produtivas. Aconteceu isso. Só que agora, com essa reconfiguração das cadeias, nós emergimos como quem pode fazer essa reindustrialização, porque temos recursos naturais. Então, IPI, simplificação de impostos, entrar para o CDE, porque aí isso força a cabotagem.
Uma das razões mais importantes de eu querer isso é para quebrar o monopólio de 5, 6 empresas que ficam fazendo cabotagem no Brasil. Para entrar para a OCDE, você tem que abrir o mercado de cabotagem. Então, o aço do Gerdau vai chegar a 50% mais barato do que o chinês no Nordeste brasileiro. Pois é, absurdo. É. Faz algum sentido o minério brasileiro ir para a China e chegar mais barato no Brasil do que o minério passar aqui no Jorge? Não tem sentido nenhum. Quem é que faz essa esculhambação? O governo. É o governo. Então, o IPI, nós baixamos 35%. Agora, quero ver chegar lá e subir de novo. Vai lá, chega aí, alguém sobe aí de novo, sobe os impostos. Vamos embora, vamos começar a subir impostos, vamos ver quem ganha a próxima eleição, então. Né? Se ganhar essa, perde a outra, porque vai ter... Nós estamos no nosso caminho, baixando imposto, simplificando, privatizando. Vamos embora. Milá, vai lá. Ministro, muito obrigada. Primeiramente, não tem como não falar da sua presença. Também gostaria de agradecer ao seu Jorge, William, Link, que foram tão importantes aqui para o Instituto. Marina é CEO, o Paulo Ebel também foi CEO do Millennium. Eu vi que algumas perguntas aqui, era uma que eu gostaria de fazer também, então eu vou emendar. Bem no começo do seu governo, eu assisti uma palestra que você deu lá em Fortaleza. Você falou quais eram os principais aí caminhos, as principais diretrizes que o senhor acreditava que seriam necessários para o desenvolvimento, para a gente não fazer de novo o tal do voo de galinha. O senhor citou reformas como reforma administrativa, reforma da Previdência, Pacto Federativo, reforma política, dentre outros. Claro que no meio do governo veio aí a pandemia, que não era esperado por ninguém. Conseguimos passar algumas coisas, dentre outras tantas melhorias. Em caso de reeleição, sim, esperamos, e o senhor aí à frente do Ministério, qual que o senhor acredita que é a reforma prioritária? Olha, estou só saindo do sol. Eu acho que, embora a gente já tenha feito ganhos extraordinários do ponto de vista de custos com a máquina, para vocês terem uma ideia, governos anteriores subiram os salários em 17 anos, 50% acima da inflação, e contrataram 160 mil pessoas. Nós, justamente, sob o impacto da pandemia, interrompemos os reajustes e perdemos 40 mil funcionários. E a produtividade aumentou brutalmente. São 4.130 serviços públicos que você pode fazer tudo digitalizado hoje. Atualização de carteira de trabalho, aposentadoria, a prova de vida, que você não precisa mais para mostrar que está vivo. Você corria risco de vida para mostrar que está vivo. Você botava uma velhinha dentro de um caminhão, levava para um hospital, ela corria risco de morrer para provar que estava viva para poder receber a Previdência. Então, maluquice total. Então, nós ganhamos o prêmio de melhor governo digital das Américas. O Banco Mundial fez um ranking, botou lá Brasil primeiro, na frente de Canadá, na frente dos Estados Unidos. E nós somos o 7º melhor governo digital do mundo. 134 milhões de brasileiros usam toda hora o gov.br, toda hora, para resolver esses problemas. O Pix, a mesma coisa, tem a americana recebendo por cheque, 3 meses de atrasado, o auxílio deles lá. E o brasileiro no Pix, aqui, recebendo em dia. Então, tem que parar com essa mania de que o Brasil é tudo ruim, porque não é, não. Não pode ser. Os dados dizem o contrário. Então, reeleito, esse ano ainda sai, eu acho que sai administrativa, tem que sair um pedaço da tributária importante por uma razão muito simples. Quem é que vai votar contra os R$200 que faltam lá para pagar o auxílio? Então, que tem um pedaço da reforma tributária que vai ser aprovada, vai. Eu pedi muito apoio o ano passado para fazer logo, porque eu falei, quem não quiser, poxa, quem não quiser pagar 15% agora, vai pagar 35%, se o outro lado ganhar. Preferir ir para o risco. Burrice. Entendeu? Burrice. Então, tem que baixar os impostos corporativos e tem que subir o imposto de quem ganha. Foram 300 bilhões de dividendos. É patético isso, cara. Pô, tem que ter vergonha. Pagar 0 sobre lucros e dividendos. É insano. Pô. Não, minha empresa já paga. Eu não quero que a empresa pague. Pô.
No Chile, a empresa paga 10%. Agora, na hora que saiu da empresa e veio para a pessoa física, aí entrava no progressivo, chegava até 40%. Esse é o raciocínio, é assim que você bota um país para crescer. Agora, quem tem poder político, econômico, na verdade, vai lá e trava no Senado, exerce essa proximidade do poder econômico com o poder político é uma desgraça, entendeu? Desgraça. Da mesma forma que a ideologia é uma praga que entra por um lado para atrapalhar, para criar o atraso, do outro lado entra o poder econômico tentando criar privilégios. Pô. Então, eu acho que a tributária, um pedaço sai agora, o resto, que é o mais importante, sai logo depois, é prioridade. A administrativa, eu acho que já foi aprovada na Câmara também, sai rápido. Não foi aprovada na Câmara. Não, a tributária foi aprovada na Câmara, eu acho que sai rápido, um pedaço dela no Senado, e a administrativa eu acho que passa rápido nas duas, porque todo mundo sabe que nós não estamos atingindo direitos, porque a economia que tinha que ser feita com recursos na máquina atual já está feita. 40 mil pessoas saíram. Já foi feita uma reforma administrativa. Imagina você ter uma empresa que perdeu 40 mil pessoas, digitalizou tudo e acabou, já está feita uma reforma administrativa. Nós vamos fazer justamente regulamentar o futuro, porque dois jovens saem da faculdade de Direito. Um vai trabalhar com vocês, ganha um salário inicial, R$2.000, R$3.000. Não é? Trainee. Vai ser treinado aqui por nós, vai ficar 3 meses e tal. O cara entrou para o judiciário, R$22.000, salário inicial, estabilidade de emprego para o resto da vida. Que brincadeira é essa, cara? Está maluco? Então, o que nós fizemos nessa reforma administrativa é o futuro. Nós estamos valorizando os atuais, não encostamos em ninguém, mas, em compensação, vocês vão se reunir aí e vão dizer se o cara, para ganhar estabilidade, ele precisa de 6, 7 ou 8 anos de observação. Porque se ele não tiver espírito de equipe, se não trabalhar muito, não tiver horário, se for corrupto, ele não vai ganhar estabilidade. Que história é essa? Hoje você não pode demitir nenhum corrupto. O cara é afastado e continua recebendo dinheiro. Uma pergunta do Faldini. E reformas, segue tudo igual. Só vamos acelerar, por exemplo. Os governos anteriores fizeram 4 acordos comerciais. Nós fizemos 15. Tudo só acelera. Eu, particularmente, tenho o desejo de criar um fundo chamado Fundo Brasil, porque a gente percebe isso. Como é que o Salim, que passou lá, como é que ele não conseguia privatizar? Ele ajudou a melhorar a governança das empresas. Você vê que, em vez de um prejuízo de 20 bilhões, acabou dando um lucro de 180. Então, ele fez o trabalho dele. A brincadeira que eu faço é que o Salim é como se fosse assim, tem um hotel chamado privatização, igual Fazana, que está escrito lá na porta, privatizadas. Empresas privatizadas, o hotel das empresas privatizadas. O Salim entrou, sabe aquelas portas rotativas? Brasília começou a girar a porta com ele. Não deixava ele entrar de jeito nenhum, ficava girando. Mas teve uma grande vantagem, ele também não deixou entrar ladrão, não entrou nada também. Não entrou ninguém. Quando abriu para fora. Ele saiu de novo sem ter conseguido vender as grandes empresas, mas vendemos uma opção de pequenininha e melhoramos a governança de todas. Então, saiu de 20 bi de prejuízo para 180. Então, teve um mérito extraordinário que ele fez lá. Extraordinário. Pagando imposto de renda, pagando dividendo. Foi extraordinário o trabalho dele. Agora, o que aconteceu? E nós aprendemos o seguinte, como é que não estão conseguindo vender? Ah, não, eu conversei com tal pessoa assim, me disse que é impossível e tal, mas por quê? Não, porque isso, porque isso. Quando ele saiu, eu fui lá e falei, olha, estou perdendo a equipe, tudo isso, disse que você é contra. Não, não é que eu sou contra, eu sou um político. O que eu ganho com isso? A gente reduz a dívida. Ele falou, deixa eu ver se eu entendi, Paulo. Você reduz você pede a reforma esse ano, a gente aprova no 2º ano, a dívida reduz no 3º ano, e aí no 4º ano vai sobrar um jurinho para eu poder tentar ser reeleito. Já perdi a eleição. Vamos fazer o seguinte, atende os interesses nossos também. Quais são? Você não quer fazer a Eletrobras? Quero. Nós queremos revitalizar o São Francisco. Não adianta ficar só tirando água, tem que reforçar a turma lá e revitalizar o São Francisco. Quanto custa isso? 8 bi. Ok, separa 8 bi. O que mais que precisa? Os militares querem o programa nuclear e tal. Quanto custa isso? 5 bi. Ok. O que mais? Mas tem mais. Ok. Não tem jabuti. Eu trouxe minha equipe e falei assim, estão dizendo que tem um jabuti aí. Não, jabuti, esquece, não tem jabuti nenhum. Nós botamos o preço tão baixinho que
Eu me comprometi a comprar energia por um preço que não existe. O preço é tão baixo que eu não vou... Esse compromisso não será cumprido, pode ficar tranquilo. Isso é a análise dos técnicos lá. Então, não tem jabuti, não. É tudo, então, político mesmo, troca de chumbo, tudo certo. Então, vamos embora. Aprendi. Então, agora é o seguinte, vamos acelerar as privatizações. Primeiro, usos precatórios. Segundo, de toda a privatização, em vez de mandar tudo para gerações futuras, porque quando você abate dívida, você está mandando para gerações futuras, porque o horizonte do político é 4 anos, nosso é 30, 40, futuro. Então, você faz o seguinte, pega 25%, Fundo de Erradicação de Pobreza, na veia, e 25%, Fundo de Reconstrução Nacional e Investimento Público. Quer fazer uma hidrelétrica em Roraima, que tem um Vale do Contígio, sei lá como é que chama o rio, o presidente disse que tem um negócio lá que é uma garganta profunda, que é um negócio espetacular, que dá para produzir energia hidrelétrica barata, renovável, para o mundo inteiro. Quanto custa isso? 6 bi, 8 bi? Pô, nós temos 100 bilhões em ações da Marfrig, ações da JBS, ações da Eletrobras, ações da Vale do Rio Doce, são empresas já privatizadas, campeões grandes, está sob forma de capital financeiro do BNDES. Eles ganham 1%, 2% ao ano para carregar esses ativos, como se fossem fundos de hedge funds, como se fossem ativos de gestão. E aí ganham bônus todo ano em cima disso. Está maluco? Eu quero desmobilizar, eu quero converter esse capital público, que está sob forma de capital financeiro, quero transformar isso no seguinte, vende esses 100 bilhões, 50 bilhões para gerações futuras, 25 bilhões dá para fazer 5 hidrelétricas dessa que eles querem fazer de um lado, e 25 bilhões para os mais pobres. Nós não vamos transferir só renda, nós vamos transferir também riqueza, casa própria para esses caras. Está aqui, ó, isso aqui tudo é casa própria, faz aí Minha Casa Minha Vida aí para todo mundo, de graça, dá dinheiro para essa turma aí. Tira as nossas propriedades e passa para eles. Nós já estamos fazendo isso, titulamos aí 350, 360 mil. O MST virou setor de recrutamento de pessoal nosso. Ele chega lá, ocupa a terra, não dá título para ninguém, fica lá fazendo bagunça. A gente chega, nome, 1 por 1, CPF 1 por 1, toma aqui o seu terreno, o seu título, você é proprietário. Então, virou recrutamento pessoal nosso. Você viu que acabou o negócio de invasão de terra, acabou passeata Black Bloc, quebra, passa na Faria Lima, quebrando tudo. Vocês querem a volta daquele negócio? É isso? Porque o Bolsonaro fala palavrão, vocês preferem voltar para a confusão? É isso? Porque fala palavrão, porque tem maus modos, é isso? Aí está ameaçando a democracia. Pô, o que é uma democracia? Poderes independentes, todo mundo dentro das 4 linhas. Que hora que ele pulou para fora? Quem é que ele prendeu? Qual o jornal que ele fechou? Qual o jornalista que ele processou? Chamando ele de genocida todo dia. Qual a ação que ele fez contra? Agora fala, né? Torcedor do Palmeiras, pô, vou quebrar tudo. Falou, mas não fez. E está cheio de gente que fala bonito e toda hora está fora das 4 linhas. Não é isso? Então, qual a minha sugestão para uma democracia operacional? E é a minha crença, e eu tenho defendido isso o tempo inteiro. Quem cometeu um excesso, o próprio poder contém. Um deputado diz que vai quebrar todo mundo lá no Supremo. A Câmara se reúne, suspende o cara 1 ano. Está desonrando, está descredenciando a própria instituição. O juiz Supremo manda prender empresário. O Supremo se reúne, fala assim, ó, para com esse troço, pô, que negócio é esse? E o devido processo? Nós somos para julgar só quem tem foro privilegiado, o negócio é esse. Ah, mas tem uma ameaça. Processa. Faz outra coisa, não pode, cara. Cada poder tem que fazer autocontenção. Mesma coisa o governo, o executivo. Falou besteira, chama o cara, senta aí. Todo mundo aí, ó, para de falar besteira aí, porque senão vai dar errado o negócio. Então, é autocontenção. A democracia são poderes que lutam por demarcação do território, é natural, é clássico. Tem guerra da Suprema Corte americana contra o Estado do Texas, depois tem a Suprema Corte contra o governo federal, aí tem o governo federal contra o Estado do Texas, isso acontece o tempo inteiro. Aqui no Brasil, vão fechar, só se a gente quiser, né? Se a gente deixar prender, se a gente deixar roubar em eleição, se a gente deixar... Aí pode acontecer alguma coisa desagradável. Mas, o que eu saiba, não tem ninguém planejando isso, né? Tinha uma opção de velhinho trocando o WhatsApp, falando assim, pô, liberdade de opinião. Pô, até esse pessoal de volta aí, eu, de repente, até preferia, os velhinhos. Tem algum velho com metralhadora, com dinheiro,
pagando alguém para fazer alguma coisa. Pô, o velho não pode nem comentar mais, que ele tem saudade de um tempo que era ruim para os outros, e, de repente, ele achava que era bom, que crescia. É a opinião dele, pô, deixa o cara falar o que ele quiser, pô. Agora, se agir, mete o cacete, aí prende, aí segura, faz o que é para fazer. Então, eu acho que é uma questão de autocontenção, eu acho que é uma luta por demarcação de território. Eu acredito na democracia brasileira, acho que o Brasil é um país com um futuro espetacular à frente, e eu não acreditava mais. Eu já era cético. Eu achava que o Brasil não... Agora, eu olhava as pessoas nos Estados Unidos com bandeirinha do país, com esse negócio todo, e falava, pô, esses caras são interessantes, né? Os caras são interessantes, né? Eles realmente acreditam naquilo ali, como... E o Brasil, ao contrário, todo mundo meio cético, o cara que tem o dinheiro totalmente cético, já mandando dinheiro para fora. Aqui é bom para ganhar, não necessariamente para ficar. E, de repente, milhões de pessoas nas ruas com um sonho. A democracia é isso. As pessoas estão mostrando o seguinte, olha, família, religião, valores, quer dizer, uma classe média que acredita em mérito, esses caras estão aí também. E que bom que a democracia brasileira tem lugar para um, mas tem para o outro também. Tem que reconhecer a existência desses valores. Você não pode ser intolerante com um religioso. Quer dizer, o cara pede tolerância para ele, agora ele é intolerante com o outro. Ele pode jogar futebol com a cabeça do presidente, ele pode chamar de genocídio, isso não é desrespeito. Agora, se alguém xingar, seja jornalista, político, juiz, o que for, ele desrespeitou, julgamento assimétrico, que história é essa? Essa democracia estava meio saci-pererê, né? Pulava só com a perninha esquerda, e para os outros não vale nada. Espera aí, pô, vamos andar com as duas pernas, né? Deixa o outro aparecer, deixa o outro falar, deixa o outro ganhar uma eleição de vez em quando. Será que é ruim? Ministro, nós ficaríamos aqui o dia inteiro lhe ouvindo, mas chegou a hora do agradecimento, né? Lhe agradecer pela presença, muito obrigado por fazer esse encontro histórico aqui com fundadores aí do Instituto, Dr. Jorge, William, vimos ali Gustavo, que também esteve à frente aqui, Gustavo Franco esteve à frente do Conselho de Governança, Ricardo está aqui. Enfim, é uma história que a gente vem fazendo junto e é fundamental que cada vez mais as forças cívicas preocupadas com o bem do Brasil estejam cada vez mais juntas, conversando, dialogando, aproximando energias positivas num círculo virtuoso que, com certeza, ao longo da curva, com trabalho sério, com ética pública, com dedicação ao Brasil, nós vamos conseguir as melhoras aí que a cada geração está fazendo. Então, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e lhe passo a palavra para a sua manifestação final. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Muito orgulho de ver o milênio assim, hoje, mais forte, mais atuante, com esses policy papers, tudo isso. Muito orgulho de ver isso. E acho que o caminho é esse que vocês estão fazendo. Façam essas reuniões, façam esses encontros. E, principalmente, sermos construtivos, né, com o nosso país. Né? Em vez daquele ceticismo, aquela distância, eu mesmo já estava caindo no ceticismo, na distância, no descaso, falando, poxa, talvez não tenha jeito, não. Talvez seja isso mesmo. Chegou um momento que eu pensava assim, eu jovem ainda, eu pensava assim, o Brasil está fora do lugar. E nós temos que... Está fora de equilíbrio, nós temos que fazer o equilíbrio. Então, eu recebia as missões do FMI, às vezes eu brigava com o Brasil, às vezes com o ministro. Eu nunca ataquei ninguém, pessoa. Eu nunca ataquei pessoas. Sempre foi uma disputa de ideias. Aí eu ia lá no Fórum de Liberdade, lutando, porque o Brasil estava fora do lugar. Aí chegou um dia, eu pensei o seguinte, eu estou fora do lugar. O Brasil está no lugar. O Brasil quer isso. E aí, mais ou menos, continuei fazendo meu trabalho, quer dizer, fundamos o milênio, criamos a Abril Educação, eu andei investindo em educação, ajudei a trazer mais de 20 bilhões de reais, 25 bilhões de reais. O Paulo Renato criou a possibilidade de investimento em ensino superior. Hoje, o ensino superior brasileiro, 77% é privado. Imagina se fosse 100% público. Olha a diferença de qualidade, o foco em emprego, em melhorar de vida, em ter um bom salário, e o outro, ao contrário, o que está acontecendo com a educação pública no Brasil, os últimos lugares em PISA, todo esse troço.
Então, eu continuei dando a minha contribuição e acreditando no Hayek. O Hayek dizia o seguinte: nunca vá para o governo. Escreva nos jornais. Eu tinha minha coluna no Globo, tinha minha coluna na revista. Quando o Simons faleceu, me chamaram para substituir. O Guzzo me chamou para substituir na revista, acho que era Exame. Era revista de negócio. Depois escrevi, passei a ser colunista, já fui colunista da Folha, fui colunista do Globo e tal. Achava que minha colaboração era essa: tocar meus negócios, investir, criar negócios. Quando fui para o governo, vendi minhas ações. Eu passei 8 anos investindo. As coisas multiplicaram por 20. Eu vendi tudo antes, pelo valor de custo, sabendo o que eu estava fazendo. Porque e foi mais ou menos, eu estava tentando ajudar uns jovens aí para fazer um futuro melhor e tal. De repente, o Bolsonaro, no dia que o Huck, antes do Huck desistir até, ele chegou. Eu hoje eu não me arrependo de ter ido de jeito nenhum, porque a minha decisão da época é a mesma decisão de hoje. É o seguinte: eu defendo ideias. Se o presidente apoia essas ideias, a prosperidade é essa, eu quero ajudar. Preferia que pudesse haver uma síntese lá atrás, mais suave, tal, em vez dessa confusão toda que está acontecendo hoje. Agora, também estou convencido hoje que é preciso ter certas características pessoais para enfrentar isso tudo. Tem que ter força, determinação, esse patriotismo, essa noção de que o Brasil pode ser mais forte, essa altivez em lidar lá fora, chegar lá fora e falar: olha, eu tive... Tem muitos casos um dia que eu posso contar, mas eu presencio, às vezes, coisas que eu mesmo falo assim: pô, mas agora, na Rússia, na hora da invasão, PG, cuida lá da nossa imagem, vai cuidar, porque eu estou cuidando da comida do povo, é o fertilizante, tá? É o Brasil primeiro, é o povo primeiro. Botar comida na mesa. Depois eu vejo esse negócio de OCDE aí que você está fazendo. Parece bom para o futuro, mas se morrer de fome, não chega lá. Então, essa altivez, esse compromisso de... Eu tenho uma missão, um troço interessante. E quando eu olho hoje para uma configuração assim, talvez um jovem com isso aqui, tem que ter muita estamina, muita força para aguentar um tranco. Um velhinho duro na queda pode ser melhor que um jovem mais macio, sabe? O desafio é grande. Então, é evidente que é uma aliança de liberais e conservadores. Enquanto as ideias liberais estão progredindo, eu estou lá. É uma democracia. Aliança de liberais e conservadores. É isso que é. Eu tenho convicção de que isso dá certo, de que isso melhora o Brasil. Acho que estamos tendo o benefício de ver esses resultados chegando. Acho que o milênio é onde tudo isso é para conversado, é para sair o policy paper, é para as lideranças empresariais pensarem o futuro do país. Né? Então, estou super feliz de vir, só peço desculpa por aparecer uma vez a cada 4 anos. Imagina, a gente que tem que agradecer aí. Eu acho que esse retorno também do Millennium, pós-pandemia, durante a pandemia não tínhamos esses encontros. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, nossos mantenedores, apoiadores, e isso é só o início. A gente sabe que tem muito caminho ainda pela frente e contamos com vocês aí na nossa caminhada. Muito obrigada. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal.